convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. E aproveito e pergunto: quantos aqui trouxeram a sua Bíblia de papel? Cadê? A gente faz assim, ó. A gente está num propósito, num projeto de Deus, de nós trazermos a nossa Bíblia de papel. Amém? A Bíblia do telefone, ela é boa para a gente copiar às vezes um versículo e eventualmente compartilhar às vezes nas redes sociais, mas a gente precisa ter a nossa Bíblia de papel. É tão bom para você anotar alguma coisa, para você usá-la de forma intencional. Amém? Eu quero trazer hoje para a igreja uma palavra que sempre queima no meu coração, que é sobre a importância da unidade da igreja. A gente, quando olha para o corpo de Cristo, a gente vê tantas diferenças, a gente vê tantas pessoas que chegam com a sua história diferente, com a sua vida diferente. E se nós não nos atentarmos àquilo que a igreja tem vivido e o que ela representa, a gente acaba não dando a devida importância para a igreja do Senhor. Eu não sei se você já se deparou com pessoas que acham que não precisam estar na igreja. Às vezes, quando a gente vai olhar para determinadas pessoas, o motivo dela não querer estar na igreja é até legítimo. Como assim, pastor, legítimo? Porque às vezes ela foi ferida por alguém. Porque às vezes alguém agiu de forma rude. A verdade é que quem fere alguém é porque um dia foi ferido. E se a gente não entende a importância de sermos saudáveis, a gente sempre vai viver numa cadeia de feridas. A gente sempre vai viver numa sequência de pessoas que ferem as outras. A verdade, gente, é que o Antigo Testamento, ele tinha a regra do olho por olho, dente por dente. Eu acho que pode tirar o retorno daqui, ô Lucas, porque acho que o som tá bom aí? Não? Tá bom? Ah, tá eu que estou com o retorno aqui aí. Eu me escuto. Não sei como é que vocês conseguem cantar com retorno. É porque eu canto mal, né? Aí a minha voz é ruim, aí eu fico... E ainda tem isso também, você tem que ficar aqui atrás, não dá microfonia. Costumo dizer que quando eu ficar dando microfonia, é que o pessoal quer limitar o tanto que eu ando, né? Porque se deixar eu vou andando de um lado para o outro. E a verdade é que a gente não está mais... A gente não pode mais ficar reagindo ou revidando às vezes o sofrimento, mas pelo contrário, a gente precisa ser tratado pelo Senhor. E o texto que a gente vai ler aqui vai falar a respeito do quão poderoso é quando a igreja do Senhor está unida. Então vamos ler a palavra de Deus segundo a carta de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados
é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Até aqui. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa manhã, nós clamamos pela unidade da igreja. Mas mais do que isso, nós clamamos para que entendamos a importância da unidade na igreja. Senhor, que essa manhã seja uma manhã de restauração, de cura, que seja uma manhã em que nós entendemos o que o Senhor tem preparado e planejado para nós. Esse é o nosso clamor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, ela sempre ecoa no meu coração. Não é a primeira vez em que eu compartilho essa palavra aqui nessa igreja. Mas assim que a gente começou, que foi quando eu trouxe essa ministração, eu me comprometi a de tempos em tempos falar sobre a importância da unidade da igreja. Porque de tempos em tempos nós precisamos entender o porquê nós estamos aqui, o porquê nós somos igreja, o porquê nós precisamos caminhar em unidade, o porquê nós precisamos estar nesse lugar. Porque embora saibamos que a igreja, ela não é simplesmente física, porque fisicamente ela é um espaço, e que a igreja somos nós precisamos estar alinhados e alicerçados no corpo de Cristo. É importante a gente entender que por mais desanimados que estejamos, precisamos permanecer. E talvez para você nessa manhã seja uma manhã de resposta de Deus, porque eu creio que se uma hora você estava desanimado, você vai sair daqui certo e convicto de que você precisa permanecer no corpo de Cristo. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção no texto é que todos nós temos uma vocação. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você tem utilidade. Olha para o outro lado e fala: você tem utilidade. Sabe por quê? Quando a gente entende que todos nós temos uma vocação, a gente entende que a nossa vocação, ela é útil para manter a unidade do corpo de Cristo. O versículo 1 vai dizer: vivam de maneira digna da vocação que receberam. Você só entende a vocação que você recebeu quando você está no corpo de Cristo. Você só entende o propósito que você foi chamado para viver e para fazer quando você faz parte do corpo de Cristo. Porque no mundo você vai buscar a sua vocação, o seu talento, onde quer que seja, da forma que for. A plenitude mesmo você só consegue achar fazendo parte de uma igreja. Hoje de manhã eu estava dando aula da visão, e aí eu estava conversando com uma irmã. Ela falou assim: pastor, eu sinto que evangelismo é algo que queima no meu coração. E aí ela falou assim: porque antes de me converter, eu sempre fui comunicativo, eu sempre gostei de falar, eu sempre fui para frente e tal, e agora, quando eu estou na igreja, eu me vejo falando do evangelho de forma ainda mais intencional, de forma ainda mais profunda. E aí eu fiquei pensando, ela já tinha uma vocação, mas essa vocação que temos, ela é super dimensionada e explorada quando fazemos parte da igreja, porque a nossa vocação é útil para o Senhor.
Nenhum dom, nenhum talento, assim como a gente cantou aqui na hora da oferta, é para a gente ter benefício próprio, mas é para o Senhor. Tem gente que fala assim: ah, não, eu não quero, eu dou aula na escola, já sou professora, eu não quero mais estar no ministério infantil, porque eu já fico com criança a semana inteira. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem vocação, se você é excelente nisso, o Senhor não te chamou só para ganhar dinheiro com isso não. O Senhor te chamou para ser excelente dentro da igreja também. Às vezes, você vai dizer: pastor, a gente fez um projeto muito lindo do café que a gente tem vontade de fazer na nossa igreja. Aí você vai dizer: pastor, mas para que um café desse? Parece um café de shopping. Aí eu falo: sabe quem fez? Foi minha esposa. Ela é arquiteta, ela é excelente, ela faz projetos lindos. Por que ela não vai ser excelente também, usar da vocação que Deus colocou dentro da igreja? Vê naquilo que você é bom e comece a ser útil para o reino de Deus. Porque toda vez que a gente não exerce a nossa vocação no reino de Deus, a gente está deixando de contribuir para o avanço e para a expansão do reino. Não retenha o talento e a vocação que o Senhor te deu. Versículo 1 diz: vivam de maneira digna da vocação que receberam. E eu gosto porque o texto continua dizendo assim: seja humilde. Você pode ser excelente naquilo que você faz, mas a humildade precisa estar no seu coração, porque senão a gente começa a se achar bom demais. A gente começa a se achar melhor que o outro. A gente começa a achar que aquilo que a gente faz é mais relevante e importante do que o outro. Sim ou não? A gente não é assim? A gente olha para alguém e fala: o que eu faço é mais importante. Deixa eu te falar, deixa eu brincar. Arthur às vezes brinca, uma vez só que ele brincou. Ele falou assim: pai, não sei qual foi o contexto, mas ele falou assim: não, pai, porque a igreja é tua. Eu falei: meu amigo, não fala isso não, porque qualquer dia desse o Senhor cata a gente, tira a gente dessa igreja, a gente vai ficar chorando, porque a igreja é do Senhor. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Então a igreja não é minha não, meu amigo. A igreja é do Senhor, e nós somos simplesmente, somente mordomos daquilo que o Senhor nos confiou. O talento que você tem, a vocação que você tem, é para ser usado em favor do Senhor. Pastor, mas eu não tenho vocação, eu não consigo enxergar um talento em nada que eu faço. Está servindo pouco, está fazendo pouco para a igreja. Quer achar um propósito? Começa a servir. Quer entender o que Deus tem para você? Tirando, se você for Samuel, que Deus vai te chamar quando você está dormindo, comece a trabalhar, a servir na obra. Começa a se envolver com a igreja que o Senhor te confiou. Tem gente que fala assim: pastor, um dia aí me dá uma oportunidade para pegar na igreja. Aqui não tem gente assim não. Assim, meu amigo, lava um banheiro primeiro. Porque quem chega aqui sabe, eu não estou falando isso de nada para mim, vai descer não. Se tu chega aqui hoje não, porque hoje eu cheguei 9 e pouquinho, o pessoal já estava organizando o banheiro ali. Mas vem aqui às vezes domingo, 8 horas da manhã, se eu não estou lá agarrado com um pano de chão, com uma vassoura lavando o banheiro. Porque às vezes a gente acha que servir ao Senhor é servir da forma que a gente quer, mas a gente precisa entender que servir ao Senhor também passa naquilo que a igreja, o corpo de Cristo precisa. Eu só sirvo se for nisso, eu só sirvo se for aquilo. Aí eu me lembro da história de Davi.
em que aquilo que o Senhor chamou ele para fazer, ele não precisou aparecer, não. O propósito que o Senhor tinha para ele, aquilo que o Senhor queria levar Davi para viver, era independente se ele estava sendo visto ou não. O propósito que o Senhor tem para você, ninguém naturalmente precisa ver, porque o Senhor já te viu. Então, quando a gente está falando de dons e talentos, deixa eu te dizer, também outra coisa, não menospreze aquilo que Cristo te confiou. O livro de 1 Coríntios, capítulo 12, vai dizer assim, 12:12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Versículo 14 continua. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. E aí vem o versículo 21 e diz: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós não são decorosos, são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Versículo 26 e 27 concluem dizendo: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Independente daquilo que você tem de dom e talento, você é importante por corpo de Cristo. E quando você não está, a igreja está capenga. A igreja do Senhor, para ser completa, precisa de você. Bota a mão na pessoa que está do seu lado, no ombro dela, dá uma palavra de ânimo para ela e fala assim: o corpo de Cristo precisa de você, precisa do seu talento, precisa do seu dom. Que possamos nos alegrar quando alguém recebe uma vitória, que possamos nos entristecer quando alguém está passando por dificuldade, que não sejamos aqueles que são invejosos, mas que sejamos aqueles que são apaixonados por aqueles que Cristo nos enviou.
A gente precisa entender que a unidade da igreja, ela não é uniformidade, não. Não é todo mundo ser igual, não. Tem irmão que é legal, mas tem irmão que é chato pra caramba. Tem gente que é chato, sim ou não? Todo mundo é legal? Não. Aí tu vai expulsar a pessoa que não é legal? Não. Porque o chato, quando falta, todo mundo sente falta. Fala assim, pô, fulano tá chato pra caramba, mas tá sentindo falta dele? Não tá, não. Fulano de tal fala pra caramba. Tem gente que na célula que fala a beça. Aí quando fala assim, caramba, a célula acabou até cedo hoje, que fulano de tal não veio, mas fulano de tal faz falta. Porque a unidade da igreja não é uniformidade, não é estar todo mundo igual, não é estar todo mundo agindo do mesmo jeito. A gente precisa olhar para cada um como parte indispensável do corpo de Cristo. Talvez você esteja aqui pensando e dizendo assim, eu parei de servir porque fulano de tal falou mal de mim, porque fulano de tal não me deu bom dia, porque fulano de tal ali na recepção. O povo da recepção é o que mais sofre. É o povo que mais sofre. Porque fala, não, fulano, o povo da recepção não me deu bom dia. Tu passou que nem um foguete, de cara abaixada. E aí não deu nem tempo do povo da recepção falar contigo. Ele está reclamando do povo da recepção. Às vezes tu chegou atrasado, meu irmão. Tu quer cafezinho ainda? O pessoal da recepção sabe. 10 horas da manhã acabou o cafezinho lá na frente. Não vem querer chegar às 10h15 e tomar cafezinho de graça, não. Nem pago tem, né? A gente fecha ali o cafezinho da frente. Que a gente bota ali um biscoitinho, um cafezinho. Talvez tu não saiba nem disso. E não sabe por quê? Porque chega atrasado. Quando tu chega antes do culto começar, tu ainda tem o tempo de comunhão. Porque aí, o culto acaba perto de meio-dia. Me ajuda aí, Lucas. Aí eu tenho que te chamar na unidade da igreja. A comunhão da igreja, você está junto. Chega às 9h45, o culto começa às 10 horas. Vamos ter ali na frente um tempo de comunhão. O que não dá, meus irmãos, é a gente querer ter comunhão na hora do louvor, na hora da palavra. Amém? Às vezes a gente vai dizer, não, sai da igreja porque me feriram, porque magoaram. Como eu disse, às vezes a tua chateação, ela é legítima naquilo que você passou, naquilo que você sofreu. Mas deixa eu te falar, você não pode viver preso nas suas dores, não. Existe um lugar em que Deus quer te usar de forma poderosa. Existe um lugar que Deus quer tratar você. Existe um lugar que Deus quer cuidar de você. E esse lugar é a igreja. Eu costumo dizer que o maior problema e a maior vantagem no Brasil são o número de igrejas. O maior problema é porque tem gente que pula de galho em galho e não quer ser cuidada com ninguém. Pastor falou um negócio que eu não gostei, já pulo de igreja. Mas qual é a vantagem de ter um monte de igreja? Porque você também não é obrigado a ficar ferido em igreja nenhuma. Mas vá para outra igreja disponível e disposto a ser tratado. Porque senão você vai deixando um rastro de ferida em todo lugar que você for. Agora estou mais à vontade. Podendo andar. É isso aí. A gente precisa ter a convicção de que as nossas dores e feridas não podem guiar a nossa vida e a nossa caminhada com Cristo. Às vezes a gente precisa pedir perdão para alguém que nem foi a gente que causou a dor. Por vezes, atendendo em gabinete, eu preciso pedir perdão a pessoas, porque às vezes estão chateadas comigo por algo que aconteceu e que eu sei que eu não tenho culpa, mas a gente olha e fala assim, caramba, quanta dor carrega. Mas eu fico feliz quando acontece comigo isso, porque me dá a oportunidade
de ser um instrumento de cura na vida de alguém. E isso não é exclusividade minha, não. Isso pode ser feito por você também. Está vendo que na célula alguém ficou chateado, alguém ficou ofendido? Abraça essa pessoa, pede perdão para ela em nome da igreja também. Entenda o seu papel no reino de Deus. Entenda o seu compromisso com o reino. Não menospreze a dor de ninguém, mas não deixe que essa dor se torne tão profunda ao ponto de você não conseguir ajudá-la em nada. Que possamos ser uma igreja que olha para a dor do outro, mas que ao invés de apontar, seja instrumento de cura daqueles que estão feridos. Que possamos ser aqueles que estão se preocupando com o outro e respeitando a diferença do outro. Eu sempre digo, e quem conhece a gente sabe, o quão diferente eu sou da minha esposa. Eu costumo brincar que, e é a verdade isso, a minha esposa é aquela pessoa calma e tranquila. E aí quando ela vai fazer o café de manhã cedo, ela é aquela pessoa que liga o fogão, bota água para fazer o café e que espera a água esquentar na frente do fogão. Tem gente assim aqui? Tem gente que é assim. Eu já boto o pão para esquentar, já boto a mesa, eu já faço tudo enquanto a água está esquentando. No início do casamento eu não entendi isso não. Eu falava, como é que pode? Você está aí, vai fazer outra coisa, vai se movimentar, e ela lá. Que agonia que me dá. Mas eu sou perfeito? Não, porque ela reclamava de mim também. Ela reclamava de mim quando eu comia rápido, já começava nessa agitação, ela falava assim, tu me deixa até tonta. Tu não para quieto, tá rodando de lado para o outro. Por conta disso a gente vai viver desentendido? Claro que não. Tenho aprendido a ser mais calmo. Eu era 10 vezes mais agitado que sou. Vou aprendendo a ter calma. Nem sempre eu consigo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente entende a importância de fazer parte do corpo de Cristo, a gente aprende com aqueles que são diferentes de nós. A gente é abençoado por aqueles que têm um olhar, uma vivência, uma experiência diferente. E essa sua diferença é importantíssima. Porque eu costumo dizer que nem todo mundo vai gostar do meu jeito. Existem pessoas que vão gostar do jeito da minha esposa. Tem gente que se eu for evangelizar eu vou assustar. Mas tem gente que se a minha esposa for evangelizar, vai ser alcançado pelo Senhor. Ontem não devem ter colocado a bateria, as pilhas recarregáveis para carregar. Foi isso, Lucas, que aconteceu? Ali. Sou profeta dessa casa. Mentira, conheço meu povo já. E aí, vai dar bom esse? Coitado do Lucas. Até me perdi, olha só. Mas quando a gente entende que há diferença entre cada um, a gente vê
o quão cada um de nós é importante para o reino. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto é o que está no versículo 3. A unidade da igreja ela é importante para a manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1, vai dizer: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. No versículo 3 vai dizer, de Efésios 4, que nós precisamos conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Então nós precisamos conservar a presença do Espírito Santo, e a manutenção e a presença do Espírito Santo de Deus, ela se move quando estão reunidos num único lugar, num só lugar. A poder e a manifestação do Espírito Santo de Deus, ela vem sobre a igreja quando ela está unida. Às vezes a gente não tem visto tanto poder quanto nós gostaríamos de ver, porque talvez a igreja não está unida como deveria estar. E ao invés de você estar clamando para que Deus faça e manifeste o seu poder, nós estamos olhando e criticando os outros. Ao invés de nós estarmos unidos, caminhando num único propósito, numa única direção, está cada um querendo fazer aquilo que acha melhor. Em Gênesis 11, vai falar sobre a história de Babel, Torre de Babel. Todos aqui conhecem a novela global, né? A Torre de Babel. Quem não conhece a história, pelo menos conhece a novela da Bíblia. E sabe o que nos ensina? É que quando a igreja do Senhor está unida, ela é imparável. Olha o que está escrito em Gênesis 1:16. E disse... 11:6, perdão. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Se uma igreja com um propósito errado consegue avançar, imagina quando a igreja está unida com um propósito certo que ela não é capaz de fazer. Você já parou para perceber isso? Que tem muita coisa que a gente não vive no Senhor enquanto igreja, porque nós não andamos em unidade, porque nós não andamos na mesma direção. E eu não estou falando aqui de denominação A, de denominação B, eu não estou falando disso, eu estou falando da nossa igreja como corpo. Você crê que Deus tem mais para nós? Vamos andar em unidade. Vamos andar dentro do único propósito. Vamos deixar a vaidade de lado. Versículo 1 vai dizer, versículo 2, sejam humildes, dóceis. Aprenda a ouvir algo diferente da sua opinião. Aprenda a fazer algo que às vezes você não quer fazer, mas reconheça que de repente é melhor. Eu costumo dizer que aqui na igreja, eu sempre gosto de ouvir a opinião dos outros, daquilo que acham que vai funcionar melhor. Eu só brinco. Eu tenho minhas coisas muito bem desenhadas. Para me fazer trocar de ideia, você precisa me convencer que é tão bom quanto eu pensei. Mas até isso Deus tem trabalhado no meu coração. Porque cada vez mais nós precisamos exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E quando a gente, enquanto igreja, entende isso, a igreja avança, a igreja rompe. Precisamos conservar o Espírito Santo, e conservamos o Espírito Santo quando estamos numa única direção, num único propósito.
quando a gente entende que fazemos parte de algo maior e a gente se une nesse propósito, o Senhor se manifesta. E ali nós vivemos curas, ali há milagres, ali de fato, aqui de fato, conseguiremos estabelecer o céu aqui na terra. Uma outra coisa importante é que a igreja, ela precisa se unir de acordo com o seu propósito, pois nós temos uma aliança com Cristo, e a unidade da igreja reforça essa aliança. A partir do versículo 4 vai dizer: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O alicerce, parte fundamental da fé cristã é entender que há somente um Deus, e que esse acesso a Deus se dá através de Jesus, através do sacrifício de Jesus da cruz. O livro de Jeremias, capítulo 31, verso 31 até o 34 vai dizer: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. O texto está dizendo que essa aliança é perfeita e suficiente. João 14,6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E por que a unidade da igreja é tão importante? Porque a aliança que Deus fez por intermédio de Jesus não é para uma pessoa específica. O Senhor não está aliançado com pessoas específicas, o Senhor está aliançado com um povo, com uma nação, com a sua igreja, com o seu corpo. Por isso que você precisa andar em unidade, por isso que você precisa estar dentro da igreja. A gente precisa entender que para fazermos algo relevante no Senhor, nós precisamos andar em unidade. Nós precisamos andar numa única direção, num único propósito. Mas para isso tem um passo que antecede ao passo da unidade, que é o passo da entrega. Quando você vai falar a respeito de fazer parte de uma família, a gente fala a respeito de uma aliança pessoal, para depois você estar dentro da família. E assim também é a nossa vida com Deus. Para fazermos parte da família de Cristo, precisamos, em primeiro lugar, fazer uma aliança com o Senhor. E essa aliança, ela é profunda,
Essa aliança, ela é inteira. E talvez nessa manhã você precisa fazer uma aliança com Cristo. Talvez nessa manhã você precisa tomar a decisão de confessar Cristo publicamente como o Senhor da sua vida. Esse é o primeiro passo que a gente precisa dar. O segundo passo, que talvez você também precise dar nessa manhã, é permitir que Deus sare as feridas do seu coração, para que você caminhe com o Senhor. Bem, eu quero concluir essa mensagem convidando você a fazer uma oração comigo. Uma oração entregando a sua vida a Jesus. Uma oração decidindo fazer parte do corpo de Cristo. É uma oração confessional. É uma oração em que você confessa Cristo como o Senhor da sua vida, para que você caminhe dentro do corpo de Cristo. E ninguém precisa ouvir essa oração. É uma oração você e Deus. E diz assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu faço uma aliança contigo. Eu entrego a minha vida a Ti, reconhecendo o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Me arrependo dos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém.